Eu quero falar para você que Deus ama você com amor eterno, amor infinito, amor que não pode ser medido. Um poeta colocou isso da seguinte maneira: ainda que todos os mares fossem tinta, todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena, e todos os homens escrivães, nem mesmo assim poderia se descrever o amor de Deus por você. Eu quero dizer para você que Jesus ama você e não desiste de você, não abre mão da sua vida. Mesmo que você esteja longe dele, mesmo que você tenha se desviado dele, ele não abre mão da sua vida. Ele quer restaurar você e fazer de você um vaso de honra para a glória do seu nome. Esta é uma mensagem para você, para a sua família e para os seus amigos. Convide seus amigos, chame a sua família e assista ao programa de hoje, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Eu quero compartilhar com você uma das verdades mais lindas e extraordinárias da palavra de Deus. Quero afirmar a você que Deus não abre mão da sua vida e que Jesus não desiste de amar você, de investir na sua vida, de restaurar você e de fazer de você um vaso de honra, um instrumento de bênção para a glória do seu próprio nome. Talvez uma das biografias mais interessantes de toda a Bíblia é examinar e estudar a vida do apóstolo Pedro. Ninguém melhor do que ele para revelar a nós a fragilidade humana, os altos e baixos da nossa jornada. Pedro foi um homem de contrastes, um homem de avanços e recuos, de manifestações ousadas de coragem e de escaladas e descidas ao mesmo tempo de covardia e medo. Pedro era um homem que falava sem pensar, um homem movido às emoções, um homem que refletia pouco e falava muito, um homem que sempre estava na frente, mas muitas vezes para evidenciar suas fraquezas e seus erros. Dificilmente você e eu escolheríamos para nosso assessor alguém do naipe de Pedro, um homem rude, um homem inculto, um homem explosivo, temperamental, um homem que não media suas palavras e nem as consequências de seus atos. Mas foi este homem que foi o alvo do mais profundo amor de Jesus. Pedro foi chamado por Jesus e deixou as redes, deixou o barco, deixou os seus amigos para seguir a Jesus e ser transformado por ele num pescador de homens. E o primeiro encontro de Pedro com Jesus foi algo extraordinário, porque diz a palavra de Deus que certa feita Jesus dirigiu-se aos seus discípulos que eram pescadores e disse para eles: lançai as redes para pescar. Mas eles responderam: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Em outras palavras, eles estavam dizendo: Senhor, de mar nós entendemos. Esta aqui é a nossa praia. Essa é a nossa profissão. Hoje o mar não está para peixe. Mas diz a Bíblia que Jesus disse: lançai as redes. E Pedro respondeu: Senhor, sobre a tua palavra, ou sob a tua palavra, nós lançaremos as redes. E diz a Bíblia que quando as redes foram lançadas, elas saíram cheias de muitos peixes. E Pedro compreendeu que ele não estava diante de meramente um mestre humano, mas do próprio Filho de Deus. E ele corre para Jesus, e ele se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, vai-te embora de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não sou digno de te pertencer, não sou digno de te seguir, eu não sou digno de ser chamado teu discípulo. Mas Jesus olha para ele e disse: Pedro, eu te farei um pescador de homens. E Jesus investe em Pedro, Jesus ensina Pedro, Jesus caminha com Pedro, Jesus trabalha o caráter de Pedro, Jesus molda o temperamento de Pedro. E agora Jesus está caminhando para as bandas de Cesareia de Filipe.
no alto extremo norte da Palestina, em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que o povo está falando a meu respeito? E eles respondem: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro não espera pelos demais. Pedro responde impetuosamente, convictamente: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro, neste momento, tem os olhos da alma abertos, os olhos da fé iluminados. E ele sabe que o meigo Rabi da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, é mais do que meramente um mestre. É o Filho de Deus, o todo-poderoso Deus, que veio ao mundo, que se fez carne e que habitou entre nós. Então diz a Bíblia que a partir daí, o Senhor Jesus Cristo abre um novo capítulo do seu ministério, revelando aos seus discípulos quem de fato ele era, o Messias sofredor. Aquele que veio não para estabelecer um reino político, mas veio para morrer. E ele diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Eles o prenderão, eles o condenarão. E diz a Bíblia que quando Jesus começa a falar sobre a sua missão de ir à cruz para a redenção da humanidade, Pedro chama à parte. Pedro o repreende. E Pedro diz: Senhor, tem piedade de ti mesmo. Larga a mão desses pensamentos doentios e soturnos. Estas coisas não podem te acontecer. Escolhe um caminho mais fácil. Escolhe um caminho sem dor. Escolhe um caminho sem sangue. Escolhe um caminho sem cruz. E Jesus volta-se e diz: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Este mesmo Pedro, tão convicto da messianidade de Jesus, da filiação divina de Jesus, está agora sendo usado por Satanás para tentar desviar Jesus da cruz, apresentando uma proposta humanista, uma proposta de salvação que não passasse pelo Calvário, pelo sacrifício de Cristo na cruz. E ele recebe de Jesus a mais severa repreensão. É bem verdade que Jesus mandou afastar Satanás, mas Pedro continuou, e em Pedro Jesus continuou investindo. Mais tarde, quando Jesus revela para os seus discípulos que ele deveria ir para a cruz verdadeiramente, Pedro novamente toma a palavra e diz: Senhor, eu nunca me escandalizarei contigo. Se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a cruz. Estou pronto a enfrentar a morte por ti.